Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no livro do Apocalipse. São conversas sobre o livro dos 7 selos no livro do Apocalipse. E nós estamos agora dentro de um espaço que são textos parentéticos, ou chamados destaques ao longo desse livro dos 7 selos, que vem desde o capítulo 4, na verdade capítulo 5, né, até o capítulo 18, né, mais ou menos. Num vídeo anterior eu falei que seria até o capítulo 20, né? Mas de verdade até o capítulo 18. Depois vem o capítulo 19, que é a segunda vinda de Cristo, com poder e glória, visivelmente, para reinar sobre a terra por 1000 anos. Capítulo 20 fala desse tempo do milênio, e o 21 e 22 o estado eterno. Então, estamos tratando desses textos parentéticos, ou textos ou parênteses notáveis, que são os capítulos 12, 13 e 14. Nós vamos falar sobre eles. Eles falam de personagens notáveis, grandes acontecimentos, que não foram explicados ou não foram focalizados do capítulo 4 até aqui. E esse capítulo 12, nós vimos no vídeo anterior, que ele fala de um grande sinal, uma mulher vestida do sol, e estava com uma coroa de 12 estrelas na cabeça e grávida, né, em trabalho de parto, gritando para dar à luz. Depois viu-se um outro grande sinal, que foi um dragão, né, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, né, que ele arrastava a terça parte das estrelas do céu. Lá embaixo nós vimos que esse dragão, já tem a interpretação no verso 9, é a antiga serpente que se chama Diabo Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi lançado para a terra, né? Então Miguel e os seus anjos, eles pelejaram, né? Eles guerrearam contra o dragão e o jogaram na terra. Satanás não queria vir para a terra e nem quer vir, porque se ele fica na região dos ares, né? Como diz a palavra de Deus em outro texto, em Efésios, que ele é chamado de príncipe da potestade do ar, ele fomenta toda sorte de maldade, de iniquidade, de perversidade, de pecados sobre a terra, mas ele não aparece, né? Ele se oculta. Agora não. Depois que ele é lançado para a terra, então vai ficar mais cara a cara essa luta espiritual, e ele vai dominar sobre a terra, e aí ele não vai conseguir mais se ocultar, né? Digamos assim. Então nós vimos que isso aqui, essa mulher, ela representa a igreja do Senhor, toda a cristandade, e que aquela criança que nasce e é arrebatada para Deus e o seu trono, ela é uma parte, uma porção menor desta cristandade, que viveu muito oprimida, que está dentro deste corpo, né? É uma porção menor deste corpo, e que no momento que nasce, que há um rompimento, né? Ela está gritando com dores de parto, então há um rompimento, que é o nascimento, e esta criança, este varão, que é um menino, né, um filho varão, ele é arrebatado para Deus e para o seu trono. Nós já vimos no vídeo anterior, né, que não pode ser esta mulher Israel e nem esse menino pode ser Cristo. Na verdade, esta mulher é a cristandade, todo o corpo cristão no mundo, inclusive a parte maior, que é a apóstata, né, que está afastada de Deus, só tem, digamos, aparência, né, de caminhar com Deus, é um cristianismo apostatado ou nominal, né? Mas dentro deste cristianismo está a verdadeira igreja que geme por conta das maldades que estão sobre a terra, que geme porque nós vivemos nesta geração do tempo final que não quer mais saber de Deus, que rejeita a Bíblia, rejeita a palavra de Deus, e é impressionante como a gente tem observado essa rejeição, essa perseguição que começa velada e depois fica revelada, fica ostensiva e até mesmo é uma perseguição que gera morte, né? Prisões e até a morte de muitos cristãos em toda a terra, né? A gente tem observado, principalmente aqui no Brasil, que a rejeição quanto à palavra de Deus sempre está ficando mais intensa, né? Eles não querem mais a leitura da Bíblia nas escolas, não se pode fazer uma oração nas escolas, mas eles querem a Bíblia nos presídios. Eles querem os evangélicos e o povo de Deus, o povo da Bíblia, nos presídios. Isto é uma grande incoerência e hipocrisia. Nós precisamos da Bíblia nos lares. Nós precisamos da Bíblia e de fazer orações, né, nos centros de poder, nos palácios, nos governos dos municípios, dos estados e das nações. Porque nós precisamos de Deus. Essa que é a grande verdade. Esta semana mesmo, né, só para fazer aqui um parênteses dentro desse parênteses maior,
né? O presidente dos Estados Unidos atualmente, né, Joe Biden, ele fez um discurso, que é um discurso histórico, que todo presidente americano faz uma vez por ano, diante do Congresso, e pela primeira vez um presidente americano não mencionou o nome de Deus. Então você vai observando que são sintomas desta apostasia, desta vergonha. Esta geração tem vergonha de Deus, mas não tem vergonha de mostrar sua nudez, não tem vergonha de revelar seus pecados, de publicar seus pecados. Tem vergonha de Deus, que é santo. Tem vergonha de Deus, que é o nosso grande amparo, né? Eu me lembro do Obama, no primeiro ano, né, da sua presidência, ele fez o discurso e ele citou o Salmo 46, mas nos outros anos ele não citou mais. Então ele citou o Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O que fez a grandeza de muitas nações, e principalmente dos Estados Unidos da América, foi a Bíblia, foi a palavra de Deus, foi Deus, né? O Deus da Bíblia, né? E o que tem feito, tem trazido bênção sobre as nações, sobre as famílias, sobre as pessoas, é a fé nesse Deus da Bíblia, né? Mas esta rejeição está ficando cada vez mais intensa até o momento do arrebatamento. Depois do momento do arrebatamento, a Bíblia será extirpada da terra, né? Será varrida da face da terra. E é exatamente isso. Esta mulher, nós vamos continuar aqui no capítulo 12, esta mulher do capítulo 12, ela foge para o deserto, né? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, verso 13, né? Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. O filho varão foi arrebatado, que é a noiva do cordeiro, vai para Deus. E aí acontece, como diz no verso 12, por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais. Há uma grande festa para receber a noiva, uma festa imensa, uma coisa incrível e maravilhosa. Mas aí, continua o texto dizendo, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mas para a terra vai ser um tempo de terror, terrível. E eu quero fazer colocar aqui a questão do tempo do capítulo 12. O capítulo 12 deveria ser colocado no início do capítulo 4, que é quando acontecem as coisas depois do tempo da igreja, após o tempo da igreja. E nós temos visto lá no capítulo 4 de Apocalipse que o próprio o apóstolo João, que teve essas visões do Apocalipse, ele ouviu uma voz dizendo, sobe para aqui. E imediatamente ele é arrebatado e se viu no céu. E aí ele vê um trono armado. O capítulo 4 é só isso. Esta cena, este arrebatamento de João e esta cena, né? Nós falamos no outro vídeo também que esse filho varão não poderia ser Jesus, porque Jesus foi assunto ao céu. Ele subiu lentamente, devagarinho, como diz lá em Atos capítulo 1. E este filho varão, ele é arrebatado. Arrebatar quer dizer tomar com violência, né? Tomar num abrir e piscar de olhos. Então, é algo muito rápido. Então, esta mulher, ela ficou e ela vai ser perseguida. E ela não vai encontrar mais espaço para ficar dentro do seu contexto de vida, na sua casa, no seu bairro, no seu estado, na sua cidade. Ela vai ter que fugir, porque o cristianismo será, de maneira escancarada, perseguido e extirpado da terra, né, na verdade. Então, quem se declarar cristão tem que fugir. E fugirão para todos os lugares ermos da terra, para o deserto, aqui fala do deserto, né? E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, né? Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, isto é, por 3 anos e meio, né? Esse é o tempo do arrebatamento até a metade dos 7 anos. Eu falei no vídeo anterior e quero tornar a falar que até o capítulo 11, né, do capítulo 4 ao capítulo 11, passam-se 3 anos e meio. Então esta mulher ela vai ficar perseguida, ela vai ser perseguida e vai ter que viver no deserto, nos buracos da terra, nos antros da terra. E o diabo vai se levantar, vai ser lançado na terra e vai perseguir furiosamente esta mulher. Isto é, os cristãos que se declaram cristãos, que assumem esta confissão de cristãos e que não foram arrebatados, porque a maior parte não será arrebatada, né? Realmente não será arrebatada. E será morta, porque eles vão ser confrontados. Você nega a Cristo ou você vai receber o sinal da besta, né? O nome da besta ou o número da besta. Se deixarem marcar pelo número, pelo nome da besta, não terão mais salvação.
mas se confirmarem que são de Cristo, serão mortos, mas eles serão vistos lá no céu. E eu quero voltar aqui um pouco, para a gente verificar aqui, voltar a verificar no capítulo 6, no quinto selo, né, antes das trombetas, quer dizer, no quinto selo é revelado, né, debaixo do altar de Deus, a alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então vamos dizer que isso aqui era antes do arrebatamento. Milhares e milhares de pessoas em todo o mundo foram mortos, né? No tempo teve muitos momentos de grande perseguição, mas na chamada Noite dos 1000 anos, né, houve uma perseguição implacável contra os verdadeiros cristãos. Isto é, o povo da Bíblia, né? Muita gente que se chamava cristã matou os verdadeiros cristãos também, né? O povo que não queria a Bíblia e que não aceita a Bíblia e vive de outro jeito, mesmo dizendo que eram e que são cristãos, perseguem os verdadeiros cristãos, né? Então é essa cena aqui do quinto selo, né? Eles estavam debaixo do trono de Deus, clamando, dizendo assim, e eles clamavam e diziam assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então agora, nesse período dos 7 últimos anos, que é o período da tribulação dos cristãos que ficarem, e o período da angústia de Jacó, os 3 anos e meio finais, né? Então é o tempo do juízo de Deus sobre a terra. Então o Senhor vai vingar o sangue dos santos, o Senhor vai vingar as grandes perseguições do mundo inteiro contra Israel, e o Senhor vai vingar também o amor dos homens e da humanidade pelo pecado, né? E a rejeição a Deus. Então será o tempo do juízo de Deus sobre a terra. No capítulo 7, a gente vai ver aquilo que vai acontecer no final do capítulo 12, que é a morte dos perseguidos, dos que ficarem na terra, mas que não vão negar o nome de Jesus e serão mortos. E aí nós vamos ver no capítulo 7. No verso 9 diz assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então vejam que foi uma perseguição em todas as nações, em todas as línguas, né? Em todas as culturas, né? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, né? Com palmas nas mãos. E aí um dos anciãos, no verso 13, né? 7:13, tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14, respondi-lhe: não, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem são estes que vêm da grande tribulação? É esta mulher que é perseguida no capítulo 12. Porque, né, vamos lembrar, o capítulo 12 é um parênteses, é um destaque daquilo que vai acontecer ao longo do capítulo 4 até o capítulo 11. Né, a grande perseguição, eles vão extirpar da terra o nome de Cristo, né, eles vão tentar fazer isso, né, e literalmente eles vão queimar bíblias e tudo mais, né. E eu quero aqui deixar para vocês um prêmio, né, um bônus, se vocês quiserem, quem tiver interesse, de uma revelação de 1952 que Deus deu a um homem de Berna, da Noruega, né, um homem de idade, e ele escreveu, é chamada de A Última Trombeta, e eu tenho esse material. Se você deixar aqui nos comentários aqui o seu e-mail, eu mando para você. Ele narra o dia do arrebatamento, o caos que vai ser na terra e a perseguição que vai ser desencadeada sobre aqueles que confessam o nome de Jesus e que não forem arrebatados, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos, deixa o teu like, deixa um comentário também, e que Deus te abençoe, e até o próximo.